Eu agradeço, Pastor Toninho, o convite por meio do Diogo. Agradeço imensamente. É como eu falei com o Diogo, eu já viria. Eu já viria naturalmente, porque, irmãos, eu sinto muita alegria em estar aqui nessa noite. Muita, muita. Eu me senti, em alguns momentos, ali, louvando com os irmãos, no carro, um trânsito parado, com Bluetooth ligado nas alturas. É uma bênção. Eu de verdade estou muito feliz por estar aqui com os irmãos nessa noite. Agradeço o convite e espero que o Senhor já tenha falado ao seu coração, como já falou ao meu até aqui, né? Eu estou acompanhado nessa noite da minha esposa, Rebeca, minha mãe, Tuti, Davi e o Henrique, que são dois jovens da nossa igreja. E eu sou pastor da Igreja Batista no Jardim Guaraci, pertinho aqui dos irmãos. E já estive, os irmãos que acompanham aí o podcast, estive algumas vezes nos podcasts com os irmãos, falando sempre a respeito da palavra do Senhor. E também sempre foi muito bom. Por isso eu trago também um abraço da nossa igreja, a Igreja Batista no Jardim Guaraci, qual nós também ficamos muito felizes de ter o Ministério de Louvor louvando conosco lá no último culto de aniversário dos jovens que tivemos. E é uma alegria, de verdade. Bom, meus irmãos, nós estamos num louvorzão hoje. Nós estamos num louvorzão hoje e nada melhor do que nós meditarmos justamente a respeito do louvor. Meditarmos um pouco a respeito da adoração. É por isso que eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 150. Salmos 150. Muito bom também estar aqui e sempre encontrar amigos queridos que fizeram e fazem parte da nossa história, da nossa caminhada. Hugo, Essa, irmãos muito amados e ao longo da minha trajetória aí de Jubag, eu pude construir amizades que o Senhor me deu e é muito bom reencontrar os irmãos também. Salmos de número 150 também está ali na transmissão. Diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e harpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, como eu falei, esse texto é um texto muito propício para nós meditarmos nessa noite, porque é um louvorzão, no caso um louvorzão black, e esse salmo, ele justamente vai falar a respeito do louvor, da adoração ao Senhor. Esse salmo, eu não sei se na sua Bíblia aí tem aqueles títulos antes de começar o texto, mas aqui na minha Bíblia diz o seguinte: doxologia final.
Uma doxologia, meus irmãos, é justamente um chamado da palavra do Senhor, do texto, à adoração, é um chamado à adoração. É, na verdade, um chamado e um ensino também a respeito da adoração. É algo muito parecido com o que está descrito lá em Romanos capítulo 11, no final de Romanos capítulo 11, e quando Paulo fala, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É muito interessante que nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo vem construindo uma narrativa, trazendo um ensinamento muito profundo a respeito da obra maravilhosa de Deus na salvação. E no capítulo 11, ele fecha esse ensino extraordinário com um cântico de louvor ao Senhor. Isso nos mostra que todo ensino, todo aprendizado que nós temos da palavra do Senhor nos cultos, através de ensinamentos bíblicos, deve resultar em louvor do nosso coração. Meus irmãos, o conhecimento que a gente adquire ao longo da caminhada, conhecimento bíblico, o conhecimento do Evangelho, não deve ser algo que para somente em nossa cabeça. Não deve ser algo que serve apenas para nos tornar intelectuais bíblicos. Um intelectual bíblico é alguém que até tem muito conhecimento, conhece muitas coisas, mas esse conhecimento não gera adoração na sua vida, não gera louvor no seu coração. Então, esse texto, sendo uma doxologia, é justamente um chamado para que nós paremos, pensemos com a nossa mente, aprendamos do Senhor, conheçamos mais o Senhor, e isso resulte em louvor no nosso coração. Esse é o primeiro ponto, para nós entrarmos nesse texto e meditarmos em alguns aspectos maravilhosos para a nossa vida a respeito do louvor. Esse Salmo 150 é justamente o ponto final desse livro de Salmos, que justamente era um livro, os irmãos sabem disso, é um livro repleto de louvores, de cânticos que eram entoados por Davi, pelo povo de Israel e por outros povos que fazem parte da escrita do livro dos Salmos. E esse Salmo de número 150, ele vem justamente para fechar esse livro com um grande louvor, com uma grande exultação ao Senhor, mostrando justamente essa alegria, essa intensidade que nós devemos ter em nossa. É muito interessante nós olharmos aqui para esse texto e vermos que, primeiro, ele começa e termina dizendo aleluia. E ele fala em todos os versos, louvai ao Senhor, louvai-o. E que na sua língua original também é aleluia. Então esse salmo, ele tem pelo menos descrito 13 vezes aleluia, que significa louvai ao Senhor. Quando nós falamos aleluia, e eu falei muitas vezes enquanto eu adorava com a equipe, nós estamos dizendo louvado seja o nosso Deus. E esse capítulo é interessante justamente porque esse tom do louvor ao Senhor orquestra todo o capítulo e traz ensinamentos preciosos para as nossas vidas. E é por isso que nós vamos meditar em alguns desses aspectos desse texto para hoje, para o nosso dia a dia, para os nossos momentos de adoração. A primeira coisa que nós vemos no primeiro verso
aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Quando o salmista, meus irmãos, escreve esse primeiro verso, dois aspectos aqui podem ser ressaltados aos nossos olhos. A primeira coisa que nós vemos no texto é que ele nos chama a louvar ao Senhor no santuário. O que isso significa? Isso traz um ensinamento para as nossas vidas, isso representa a união do povo de Deus, a união dos crentes em Cristo, reunidos para adorar o Senhor. Adorai a Deus no santuário. Mas aí é interessante que nós vemos a própria palavra do Senhor nos falando, olha, lá em Atos capítulo 17, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas é interessante também que aqui mesmo nesse livro de Salmos, a palavra do Senhor nos diz que Deus habita em meio a louvores. Então, o nosso Deus, ele não está restrito a um espaço físico. Ele não está restrito às paredes. Ele não está restrito apenas a um lugar santo. Mas o nosso Deus está presente onde o seu povo está reunido, adorando e engrandecendo o seu nome. O nosso Deus está reunido onde os louvores acontecem em direção a Ele. Nós precisamos observar nesse texto e ter a consciência de que Ele está nos chamando para adorar o Senhor em comunidade. Não há nada mais belo, meus irmãos, do que o cântico louvor do povo de Deus em adoração. É muito bonito, é muito bom a gente cantar sozinho na nossa casa. Principalmente quando a gente canta bem. Que não é o meu caso. Eu estava cantando ali e acho que só a minha esposa estava me ouvindo ali. Talvez a irmã aqui, eu não sei. Eu não vi ela dando risada, então acho que ela não estava me ouvindo. É muito bom a gente adorar o Senhor sozinho na nossa individualidade. Nós vamos falar sobre isso. Mas o nosso louvor individual não substitui o louvor congregacional. O louvor do povo de Deus. Isso é algo extraordinário. Isso é o que a própria palavra diz aqui em Salmo 22, eu já citei. Que Deus habita no meio dos louvores, quando o seu povo está reunido, adorando a Ele, seja aqui, seja numa praça, seja lá no Guaraci, seja em qualquer lugar. Eu falei na praça porque em algum tempo atrás, eu vi os irmãos lá na Praça das Casinhas, lá embaixo, fazendo uma ação, se eu não me engano, do Natal, né? Não foi isso? Estou certo? Pois é. E Deus estava lá, como está aqui hoje. Porque Deus habita no meio. O nosso Deus está presente quando Ele é adorado. Quando o seu nome é engrandecido. Mas é interessante que o texto também nos diz o seguinte: louvai-o no firmamento, que é obra do seu poder. Ou como diz a NVI, louvem-no no seu magnífico firmamento. Esse é um chamado para nós termos uma vida, aí sim, individual de adoração ao Senhor. Nós vivermos uma vida onde tudo que nós somos, todas as nossas ações, são um cântico de louvor ao Senhor. Onde quer que a gente esteja, nós temos a condição, nós temos o acesso, uma vez que o véu foi rasgado, nós temos acesso à presença de Deus para adorá-lo, engrandecer o seu nome onde quer que nós. É isso que aquela mulher samaritana não entendeu.
Porque ela vem para Jesus e fala: olha, Senhor, eu até vejo que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Mas aí Jesus vem e fala para aquela mulher: crê em mim. Está próximo o momento em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. A nossa adoração, meus irmãos, ao mesmo momento que precisa estar reunida com o povo de Deus, ela também acontece e precisa acontecer nossa individual. No monte, como eu falei um pouco atrás, no trânsito, na nossa escola, no nosso trabalho. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas o Senhor fala muito ao meu coração nesses momentos. Quando eu costumo falar muito do trânsito, porque é um momento onde Deus trata muita coisa no meu coração, porque eu tenho dificuldade com o trânsito, eu nem gosto muito de dirigir. Deus trata porque quando estou nesses momentos, eu coloco um louvor, eu coloco uma música, geralmente a playlist que é a mesma que foi tocada aqui, Eli Soares, Raiz Coral, da versão que vocês tocaram do Templo Soul, isso. E é como se o tempo passasse mais rápido, é como se aquela dor de cabeça, aquele momento que poderia ser estressante, se transforma num momento de adoração ao Senhor. É muito bom quando nós temos a consciência de que a nossa adoração não está apenas restrita ao culto uma vez na semana. Mas nós podemos viver uma vida de adoração onde quer que esteja. Nós podemos viver uma vida de adoração no nosso quarto fechado. No momento íntimo entre nós e Deus. Num momento onde ninguém nunca vai ouvir. Mas o nome do Senhor está sendo adorado. E ao mesmo tempo que nós estamos adorando a Ele, Ele tem trabalhado em nossas vidas. Portanto, a primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto são esses dois aspectos. Nós precisamos louvar ao Senhor no meio da congregação, no meio do povo de Deus, e precisamos louvar ao Senhor também onde quer que estejamos, no firmamento, naquilo que foi criado por Deus, onde quer que os nossos pés cheguem. A segunda coisa que nós podemos perceber aqui nesse texto, no verso 2, na verdade é a resposta de uma pergunta que poderíamos fazer. E talvez, se você ainda não conhece o Senhor Jesus, é uma pergunta que você pode até estar se fazendo. Por que louvar o Senhor? Por que adorar a Deus? Se a minha vida tem seguido esse curso, tem sido assim desde sempre, por que eu preciso louvar ao Senhor? A palavra de Deus vem nos dar a resposta para esse possível questionamento. No verso 2 diz o seguinte: louvai-o por seus atos poderosos. Quando a gente para pensar no porquê nós devemos louvar ao Senhor, a primeira coisa que nós identificamos aqui é que nós louvamos a Deus por seus atos
poderosos. A irmã iniciou o culto dizendo algo muito interessante. Qual é o seu dia feliz? E aí ela fala, meu dia feliz foi antes da criação do mundo, quando o Senhor já se entregou por mim, já me escolheu antes da fundação do mundo. Não há, meus irmãos, ato mais poderoso, ato mais extraordinário, ato mais sublime do Senhor do que a salvação. Nós precisamos louvar ao Senhor pelo ato mais poderoso e principal, que foi entregar o seu Filho Jesus em sacrifício vivo a favor. Não há ato mais extraordinário que esse. Não há prova de amor mais bela do que essa. Não há gesto de entrega mais precioso que este. Um Deus puramente santo, soberano, criador de todas as coisas, que é completo em si mesmo, entregar o seu Filho para pagar por um pecado. Para fazer o que Isaías vai nos falar. Levou sobre si, nossa, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, esse é o ato mais poderoso, esse é o ato mais extraordinário do Senhor. E se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse é um convite a você entregar a sua vida a esse gesto perfeito de amor por você. Nós louvamos ao Senhor por seus atos poderosos. Isso também é uma expressão de gratidão. E o pastor Toninho falou há pouco sobre a gratidão. Sobre nós pararmos e pensarmos naquilo que de bom o Senhor fez, porque a gente tem muita facilidade para murmurar, para reclamar. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande para agradecer. E é interessante que eu creio nisso, que uma vida de louvor é resultado de um coração grato. Só louva a Deus pelos seus atos poderosos quem reconhece na própria pele que o Senhor tem agido assim. Quando, Senhor, eu precisava da sua ação nisso, eu precisava disso, precisava daquilo. A gente leva os nossos pedidos ao Senhor. E nós precisamos ter a mesma intencionalidade para agradecer quando o Senhor, muitas vezes, realiza uma obra nas nossas vidas. Nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Porque, meus irmãos, além da salvação, como eu falei, que é algo que nós, pela nossa própria força, não poderíamos fazer, o Senhor tem sustentado-nos dia após dia. É isso que a palavra do Senhor fala em Jeremias. A misericórdia do Senhor é a única causa para nós não sermos consumidos. Se a misericórdia do Senhor não estivesse derramada sobre a minha e sobre a sua vida em todos os segundos da nossa existência, nós estaríamos perdidos.
E o verso 2 ainda nos chama, além de louvar ao Senhor pelos atos poderosos em nossa vida, também precisamos louvar ao Senhor por quem Ele é, pela excelência da sua grandeza. É louvar ao Senhor por quem Ele é, pelo seu caráter, pela sua bondade, como foi falado, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua infinita graça. O nosso Deus é um Deus amoroso, benigno, tardio em se irar, como diz a palavra, e nós precisamos louvar. Doar, Senhor, como o Senhor é extraordinário, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom. A minha vida, se fosse depender apenas das minhas mãos, poderia estar completamente diferente, mas porque o Senhor é bom, é o reconhecimento por meio do louvor de quem Deus. E o louvor, ele é muito bom, justamente. O louvor, ele não é um momento, um vácuo no culto até chegar a palavra, meus irmãos. Não. O louvor é um momento extraordinário, extremamente importante. Porque é através do louvor que a gente aprende muita coisa. Eu não sei quantos cresceram na igreja. Mas tem muita gente que cresceu na igreja e que, quando pensa nos livros bíblicos, já lembra logo de Diante do... A musiquinha, você vai falando livro por livro. E a gente aprende na infância e acha que é algo tão passageiro, mas é um negócio que a gente lembra agora quando adulto. Isso faz parte da nossa construção de quem a gente é. É por isso que a palavra do Senhor, ela nos incentiva tanto a louvar o Senhor. Porque o louvor é um instrumento importantíssimo do Senhor para ministrar em nossos corações. E aí, nos versos 3 até os 5, o salmista vai nos falar sobre como nós podemos louvar ao Senhor. Ele fala, olha, louvem o Senhor com trombeta, com saltério, com harpa, com dança, com tamborim, com instrumentos de cordas, com flautas, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. Louvai ao Senhor. Isso nos traz alguns ensinamentos. É interessante aqui que ele destaca instrumentos de sopro, né? Instrumentos de corda, instrumentos de percussão. Quando estava lendo o texto, eu até pesquisei para ver novamente a imagem de um saltério. Não sei quantos dos irmãos já viram um saltério. Ele parece uma harpa, mas ele é tipo uma base assim, que tem as cordas. Ele é até muito parecido, de uma forma mais antiga, com o violão que nós temos. Isso é muito interessante, porque o Senhor nos chama a adorar com tudo que nós temos. O louvor, ele não está restrito apenas a um ritmo. O louvor, ele não está restrito apenas a um instrumento. Em outros momentos, a humanidade o povo de Deus tinha uma dificuldade absurda com alguns instrumentos, como guitarra, bateria. Instrumentos que eram considerados profanos. Mas o que a palavra do Senhor nos mostra é que nós podemos e devemos usar aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor nos deu, para adorar a Ele.
Por isso que lá na igreja nós temos um grupo de samba. É um grupo de samba e vira e mexe os irmãos tocam. E é bom porque é algo que expressa o louvor da nossa igreja, a nossa característica, quem nós somos. Temos irmãos lá que viviam, antes de conhecer o Senhor, eles faziam parte desse meio musical. E aí eles se converteram. E aí eles deveriam parar de tocar o instrumento que eles tocavam? Não. Mas agora eles poderiam fazer isso. A palavra do Senhor nos incentiva a louvar a Ele com tudo que nós temos, com os ritmos que o Senhor nos deu, com os ritmos que são fruto da nossa cultura, muitas vezes. Louvores que são cantados de uma forma aqui, talvez em outros países são cantados de forma diferente, porque o louvor ele também é fruto da cultura do povo. E isso é muito bom da gente reparar e perceber como mesmo em diferentes ritmos, em diferentes instrumentos, em diferentes povos, o mesmo adorado é o Senhor em todos esses meios. E por último, verso 6 vai nos responder a pergunta: quem deve louvar ao Senhor? Será que só quem deve louvar ao Senhor são povo X? Será que é somente o ser humano que louva ao Senhor? O verso 6 nos diz o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra, como por exemplo lá em Romanos capítulo 1, que toda a criação vive para adorar ao Senhor. Jeremias também fala sobre isso. Os céus proclamam a glória de Deus, o céu, a terra, os animais, na sua vida, a forma deles viverem, eles adoram ao Senhor. E se toda a criação adora ao Senhor, por que nós não adoraríamos esse Deus? Porque nós viveríamos uma vida distante, apática, sem reconhecimento de quem Deus é e do que Ele fez e está fazendo por nós. Nós precisamos nos juntar a toda a criação e viver uma vida de louvor, de adoração. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos deve ser com o objetivo de glorificar o nome do nosso Deus. O pastor Toninho também falou algo muito interessante. A gente tem uma vida em paralelo da nossa vida na igreja. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós corremos atrás do pão de cada dia. A gente vive na correria. Mas o ponto é que, dentro de toda essa correria, dentro dessa vida cotidiana que nós temos, a adoração ao Senhor precisa estar presente. A glória de Deus precisa estar presente dia após dia, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos. Todo ser que respira, ouve ao louvor ao Senhor. E aí eu falo novamente a você que não conhece. O louvor a Deus, muitas vezes, a resposta que a gente precisa para questões da nossa vida. Eu não sei se já aconteceu com você, de precisar de uma palavra, precisar ouvir a voz do Senhor, precisar ouvir a respeito de algum aspecto que está tirando a paz do coração,
E aí você se debruça sobre a adoração, você entra num momento de louvor ao Senhor, e nesse momento de louvor, Deus vai tratando o nosso coração. Deus vai tratando aquilo que estava tirando a nossa. Deus vai tratando esses pontos que às vezes são tão problemáticos, mas para o nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o autor do universo e autor também da nossa salvação, é impossível. Meus irmãos, enquanto nós adoramos, enquanto nós louvamos o nome desse Deus, é isso que Jesus nos ensina. Quando ele é questionado a respeito. Olha, meu pai está trabalhando. Meu pai trabalha e trabalha até agora. Nosso Deus, 1 minuto. Tá? Como também o livro de Salmos, a favor daquele. Por isso, eu te convido a viver uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Eu te convido a atender essa palavra. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Baixe suas cabeças para nós orarmos uma vez. Pai, nós te louvamos. E como nós acabamos de falar, os teus atos poderosos em nossa vida são mais numerosos do que nós poderíamos contar. Senhor, nós te louvamos porque o maior dos milagres o Senhor já operou em nós, que foi o seu Filho amado Jesus Cristo, nos tirar do império das trevas, nos trazer de volta à vida, nos reconstruir no relacionamento com o Senhor. Ó Senhor, como é bom estar reunido com o teu povo. Como é precioso para nós estar reunido com a tua igreja, cantando cânticos que glorificam o teu nome. Ó meu Pai, eu te peço que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre aquele que ainda não te conhece. Que ele possa convencer-nos, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Que ele possa conduzir todos nós à tua verdade. E, Senhor, que, de fato, a nossa vida por completo seja o mais belo hino de adoração e exaltação do teu nome. Ó, meu Pai, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estar reunido com os meus irmãos aqui da CBP. Te agradeço pela vida do pastor Toninho, de toda a liderança desta igreja, que o Senhor tem usado para estabelecer aquilo que o Senhor deseja para este local. Te peço que o Senhor continue usando esta igreja para anunciar o teu evangelho onde quer que a voz dela chegue. E te peço que este louvor aqui desta noite seja um trabalhar do Senhor no nosso coração também. É assim que eu te oro, meu Pai, no nome de Cristo. Amém. Vamos continuar.